partir disso, é produzido um documento, que é a Agenda 2030, municipal. Qual que é a diferença? Né? Daquelas 169 metas que tem na agenda global, só 135 fizeram sentido para o município. Às vezes porque a meta, o ODS inteiro não era regionalizável, por exemplo, vida na água, né? A gente não tem oceano, tem algumas coisas que a gente não tem governança pela própria localidade geográfica do município, e outros que podiam não fazer sentido para o desafio do município. Então, dessas 135 metas, também foram selecionados 545 indicadores que mostrariam assim, como está o desempenho da cidade, né, e da própria prefeitura em determinado ODS. Então, aqui eu apresento, né, aquela ali era a capa do documento, aqui eu apresento o documento mesmo, né, como é que vocês leem ele. Né? Quando você vai ter a meta global, então esse é o texto que foi definido pela Assembleia Geral da ONU, naquele grupo de trabalho, e aí o texto da meta municipalizada, que é como que ele foi adaptado para a realidade daqui, né? Trazendo a nossa realidade particular, né? Os desafios que a gente enfrenta no município. Abaixo vem uma contextualização, que justamente traz um pouco o debate que foi feito naquela câmara temática e que contextualiza, então, por que foi feita aquela escolha de modificação, e indicadores selecionados, que os indicadores eles podem dizer respeito a alguma coisa que a prefeitura tem, governança, que ela é uma política que a gente implementa, um processo que a comissão decidiu naquele momento que seria legal colocar na agenda para ser monitorado, ou um indicador mais geral, como mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, uma coisa mais geral, que não envolve só a prefeitura, mas que mostraria como é que o município como um todo se desempenha daqui até 2030 para esse monitoramento. E no final, desafios remanescentes, que é o que naquele momento está mais vivo, o que estava faltando, ou o que estava em desenvolvimento também. Às vezes você tem planos municipais que estavam em elaboração naquele momento, como o Plano Clima, eu vou falar mais adiante, que ele entra aqui como um chamariz, assim, como, olha, né, fiquem atentos, né, esse é um desafio do município, ou isso aqui está sendo desenvolvido, esse outro plano também tem que ser acompanhado no âmbito da Agenda 2030. Aqui, para eu dar um exemplo, então, se vocês forem ler a agenda, vocês vão pegar, né, o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, e você vai ter todas as metas aqui, da 1 a 5. Por exemplo, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os distritos do município. Aqui dá para ver o que é essa adaptação. Né? Aqui trouxe essa ideia dos distritos, enquanto que na agenda global você está falando em todos os países. A 1.4, por exemplo, ela não foi municipalizada, então ela fica explícita assim quando uma meta não foi trazida para a realidade municipal. E a 1A e a 1B, elas são meta-metas, porque elas têm a ver com a institucionalização. Como é que você cria essas instituições mais eficazes, cria capacidades para atacar o problema que aquele ODS traz. Então, por exemplo, aqui é você mobilizar recursos, né, do orçamento, financiamentos internacionais, parcerias, transferências interfederativas e criar marcos políticos em nível municipal que foquem para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui também eu trago alguns indicadores. Então, na agenda original, você tem um indicador até 2019, o que você tinha ali, a meta, porque a meta ela pode ser uma diretriz, né? Erradicar a extrema pobreza, né? Realmente zerar, ou pode ser só ampliar, né? Como vocês podem ver aqui no 1.1.3, atendimento à população em situação de rua. Você acaba tendo uma redação mais ampla e quando não existe dado, algumas vezes esses indicadores estão em construção, eles foram indicados para ser construídos e eu vou falar sobre essa situação mais adiante. Aqui é a mesma coisa. Do exemplo, né, da meta, quando ela foi ainda municipalizada, você pode ver qual que era a meta global e por que se justificou-se não trazer uma específica para o município. Então, a agenda ela foi toda construída assim, essas justificativas elas estão no corpo do texto. Se vocês lerem, vocês podem ver. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Fernando Pérez Rodrigues. Sou APPGG, trabalho em CPEP, agora na coordenadoria de planejamento. E vou falar um pouco aqui também da parte de monitoramento da Agenda 2030 mesmo, que a gente vem acompanhando. Bom, como o Ricardo já apresentou, a gente tem a Agenda e a Agenda Municipal, né? Na Agenda Municipal tem também o seu plano de ação e são monitoramentos alinhados, mas que têm algumas
particularidades, né? Então, para falar do monitoramento da agenda como um todo, eu vou trabalhar olhando mais para os indicadores e depois a gente volta falando mais do plano de ação. Bom, os indicadores da Agenda 2030 hoje, eles estão hospedados no Observa Sampa, que é a plataforma, o Observatório de Indicadores da cidade de São Paulo, né, a plataforma oficial, onde estão os indicadores ODS. Lá não temos todos os indicadores que estão mencionados na agenda, ainda alguns ainda precisam ser criados, né, então a gente tem aqui o gráfico mostrando. E o grupo que discute a formação desses indicadores ou a revisão é também o grupo intersectorial de indicadores, que está no decreto mencionado aí no slide. A gente tem, então, 365 indicadores na plataforma atualmente e tem um esforço de revisão desses indicadores, que, na verdade, tem que ser um esforço periódico, não só de atualização desses indicadores, mas também de rever, talvez, como que, de fato, isso tem sido mensurado. Enfim, são muitos indicadores, a gente sempre precisa refletir sobre a pertinência, o que eles estão mensurando e qual a capacidade que a gente tem, de fato, de obter esses dados e o que eles estão nos informando, né? Pensar sempre que a Agenda 2030 ela tem esse escopo de longo prazo, né? E que a gente precisa estar, de algum modo, monitorando. Então, quais os esforços, quais as ações, né, estão dando algum efeito nos objetivos que a gente persegue, né? Então, acho que nem todos os indicadores lá têm essa característica claramente de indicador de impacto ou que visa mensurar um efeito, mas está aí um dos pontos para a gente sempre refletir como mensurar e o que apresentar e o que é indicador mais ligado a resultado. De todo modo, a gente precisa estar sempre refletindo. Também tem, sobre a pertinência, né, também tem um ponto de que nem todos os ODS têm a mesma quantidade de indicador. Então, isso já demonstra também o quanto a gente tem uma gama de indicadores que é distribuída de forma distinta entre cada ODS e que mensuram questões distintas, né? Alguns estão muito mais preocupados ali com o resultado de um programa, outros já estão observando um macrotema geral e a gente precisa estar sempre revendo cada meta e cada indicador, o quanto está direcionando ou não. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, da assistência social, né, de alguns indicadores que medem. E um ponto também né, você pode mexer lá na plataforma e buscar, você consegue tanto buscar então por tema, e ali vai ter indicador que são da Agenda 2030, né, com esse título de indicador de ODS São Paulo, e outros que são específicos de cada secretaria, né. Então, também tem uma opção de filtro de busca por ODS São Paulo, você também pode clicar lá e vão aparecer de todas as áreas. Tá? Por fim, então, os desafios que eu deixo aí para quem está entrando na carreira é um pouco estar sempre refletindo quanto aos indicadores, e aí até em geral, mas em especial esses da agenda, está sempre buscando atualizar esses indicadores, é muito importante, né? Procurar na secretaria o que tem, criar os indicadores faltantes, né? Como eu mencionei, a gente tem muitos indicadores que ainda não foram criados, ver qual a pertinência, que adaptações precisam ser feitas para ser criados, trazer tudo isso para a gente, né, para a gente conseguir também alinhar junto à comissão ODS, fazer toda a capacidade de realmente implementar essa agenda na cidade e ter como mensurar o esforço, né, e os fatores do desenvolvimento sustentável. Né. E, enfim, acho que é isso por hora. Até mais.